Gente boa volta. Marcos Vale, advogado criminalista, meu amigo, tenho uma consideração muito grande e elevada estima por você e você sempre vai estar aqui porque a gente sempre discute problemas e valores do nosso Brasil e você tem uma mente brilhante. Gostou do Mente Brilhante? Do filme lá ele era meio atrapalhado, mas Era, mas você é meio não é. atrapalhado também, né? Nem Então, tanto. mais uma mente brilhante e as pessoas gostam muito das suas entrevistas e dos seus shorts, em que você esclarece e as pessoas gostam muito. Então, você está aqui de volta, sempre vai voltar. Você já virou um garoto do Papo D'Oro. Obrigado, Mário. É recíproco, eu gosto muito de você, sabe? Então, que bom. Marcos, nós vamos falar de uma coisa que está me incomodando muito, que é a falta do uso da palavra política no Brasil. Aonde nós temos um congresso, que se criou até um hashtag aí, Congresso Inimigo do Povo, né? Que tem aí milhões de visualizações. E o que está acontecendo com o nosso país em um momento que nós estamos precisando de união. Ai, ai, de repente você vai falar para mim, Mário, mas isso sempre foi assim. Não, Também acho que não. desse jeito, não. Vamos falar a respeito. Nós temos no Brasil hoje uma polarização enorme. Exagerada. Enorme e raivosa. Raivosa. Seletiva. As pessoas, o que acham certo de um, se o outro fizer, está errado. Quer dizer, não há É a verdade absoluta. A verdade absoluta e emocionalismo e paixões. Sim, Não é toda a população que está nisso. sim, Se você pegar os extremos, você vai chegar a 30%. sim. Mas fazem um barulho tremendo e acabam impondo a todo mundo essa polarização odiosa, que reflete em tudo, Mário. Reflete na política estadual, na política municipal e reflete no cotidiano das pessoas. Sim. Hoje você não tem mais tolerância. Hoje você vê as pessoas com a verdade absoluta, as pessoas não sabem filtrar nada. Tem gente que vem discutir o negócio de Israel com Gaza, quer discutir em 2 minutos. Não se um discute em negócio 2 minutos. histórico. Um negócio né? de Complicadíssimo. As pessoas veem com 5.000 anos. com aquelas soluções maravilhosas. Eu ouço e falo, meu Deus do céu. Todo mundo se atreve hoje, não todo mundo, né? Grande parte se atreve a falar de qualquer assunto. O sujeito que é advogado fala de física nuclear, ou o físico fala de advocacia de direito. E isso tudo, essa polarização, faz com que você tenha um grave problema, porque as pessoas não filtram. Tem muita gente que acredita em tudo. E outra, não filtram porque não lê. Não E tem, aí eles veem o tema. Aí pronto, já tem opinião a lê respeito do 5 tema. linhas, daí acha que é o doutor em um assunto. O doutor no assunto. Aí você tem. Nós sempre tivemos, é claro, oposição à situação no Brasil. Sim. Antes você tinha uma alternância do PT com o PSDB durante muito tempo. Mas não havia essa odiosidade. Havia discussões, havia bate-bocas, mas não havia esse ódio. Né? E aí quando sai o PSDB, né? Que deveria ser o sucessor natural quando o PT perdesse e entra o governo do Bolsonaro, aí as coisas se tornam uma verdadeira loucura, porque você tem um extremo aqui, outro extremo ali. E eles nem sabem o que é direita e esquerda. Não. Né? Isso. Eles acham que direita até para as pessoas, a origem direita e esquerda se deu na monarquia francesa, os que Isso. ficavam à direita do rei e à esquerda do rei. Exatamente. Né? A esquerda seria... Depois, mais popularmente, se diz que a esquerda ela quer mais uma estatização, né? Sim. Ela prevê mais que o Estado tome conta de todos os setores. Isso. Né? Principalmente setores básicos, educação, saúde. A direita é mais a favor da privatização. Esse negócio de movimento gay, de movimento de coisas, isso não é esquerda e direita. Não é. Porque nos países de esquerda assim, ditadura de esquerda, os gays são perseguidos, o meio ambiente não é defendido, certo? Perfeitamente. Então, e aqui acaba, o pessoal mistura tudo, né?
Aqui é verdade que a esquerda é mais sensível, a esquerda, o centro-esquerda é mais sensível a esses temas do que a ultradireita. Sim. A ultradireita. É. A, essas posições radicais, extremistas, não acrescentam nada para o Brasil. Não. O extremismo só serve para conter o outro extremismo, é aquele equilíbrio. Isso. É como se fosse a cobra e o sapo. Exatamente. Né? O extremismo em tudo, né? Em tudo. Não leva a nada. É. A não ser você ter um extremo para tentar rebater um pouquinho o outro extremo. Você falou do Congresso. O eleitor brasileiro, ele vota num candidato X e vota num deputado Y, que é completamente ao contrário. Daí o que acontece? Nenhum dos presidentes eleitos, vamos falar dos últimos aí, vai. Sim. Nem o Lula, nem a Dilma, nem o Bolsonaro, nem o Temer, que ficou pouco Tiveram tempo, maioria. tinha maioria no Congresso. Quando eu falo Congresso, é Senado Exato. e Câmara de Deputados. Perfeito. Você sabe, mas é bom a gente... É bom explicar. Aí o que acontece? Eles são obrigados a negociar. E o pessoal é muito fisiológico, grande parte, a gente chama esse centrão que a gente chama, né, que não é centro coisíssima nenhuma, eles são oportunistas, São. grande parte. Não estou São. falando de todo o Congresso, tá? Sim. Estou falando de um grupo bem grande. Sim. E aí eles ficam com aquelas emendas que tem corrupção, eles ficam com aqueles interesses pessoais. Agora tentaram impor um negócio que o povo saiu na rua, eles tiveram que retornar, né? No mínimo, né? Não, mas aquilo era um absurdo enorme, né? A proteção ao bandido. E ninguém governa. Nem o Bolsonaro tinha que fazer, o Bolsonaro tinha que fazer acordo com eles, a Dilma tinha que fazer acordo com eles, e não fez, a Dilma não fez e caiu. E caiu. Né? O Lula fazia acordo, né? E faz, mas fica o tempo todo. Tem que negociar cada tema. A cada tema Então, tem que dar alguma coisa para ter em troca a aprovação. Exatamente. E aí fica, na complicado. realidade, só uma negociação. E o povo que se dane, porque o povo acaba não entendendo. Alguns entendem, 30% ou menos até, e o povo acaba sofrendo as consequências dessas mazelas do Congresso. Então, quando colocaram essa hashtag Congresso Inimigo do Povo, eu tive que concordar. Porque quando você só joga nos seus interesses, acaba. Acaba. Você tem bons deputados, bons senadores? Tem. Sim. Mas a grande maioria acaba formando um grupo, né? E fazendo que tudo tenha que passar por uma negociação. Exato. Negociação essa que normalmente são privilégios aos próprios senadores e deputados federais. E detalhe, tem bons senadores, bons deputados federais, mas eles têm um partido que exige fidelidade. E se esse partido exigir fidelidade nos assuntos, eles vão estar no mesmo bojo ruim que está aparecendo, infelizmente. O problema é que hoje os partidos, salvo exceções, e os que são, por exemplo, a PL é radical, pró-Bolsonaro, o PT, obviamente pró-Lula, né? Mas os outros partidos, eles transitam, não todos os outros, mas transitam à direita, à esquerda, ao centro, de acordo com os interesses. E de acordo com as pesquisas também. Né? Sim. Eles falam, que não sei quem vai ganhar, então deixa eu ir para lá porque vou ter mais, mais ou menos assim. Cargos, etc e tal. Isso reflete em tudo. Esse tipo de política está acontecendo em todo lugar. Bragança, por exemplo. Bragança está uma confusão tremenda. Desde o IPTU virou um inferno na cidade. Um inferno. Né? Aquilo foi um tiro no pé. Né? Eu não estou querendo polemizar. Mas a partir daí virou. A cidade ficou uma brigaiada, eu usei o termo brigaiada, né? Durante 10 meses só se fala nisso. E não se define isso. E não se define. E ninguém sabe como é que vai definir. E sabe o que faltou, na minha opinião? Comunicação correta. O projeto do IPTU, ele beneficiou pessoas e ele prejudicou outras. Qual o motivo? Por que vai ser feito isso? Vamos colocar em discussão. Bastava um trabalho de marketing.
Mas de preparar as pessoas. sem dúvida, tinha que preparar as pessoas, mas eu acho que fizeram sem eles próprios não sabiam o que ia acontecer. Eu digo eles, os dirigentes, Sim. a Mauri, o Sim. Edmir, né? Sim. Porque, veja bem, se você tirasse daqui para dar ali e tivesse a mesma arrecadação corrigida, você está fazendo uma transferência, vai? Sim. Você está tirando do rico para dar ao pobre, o que seria defensável teoricamente. Perfeito. Acontece que o IPTU, o que eles fizeram? Eles quiseram um aumento de arrecadação de 50 milhões além do... Então eles abaixaram realmente na camada mais pobre, certo? Eles abaixaram um pouquinho, mas eles subiram esse pouquinho para esse mesmo quantia. Eles fizeram um aumento imenso no que se refere a terrenos. Isso. O que refletiu mais na classe média, na classe alta e também sobre as pessoas pobres que tinham terrenos. Né? E foi um tiro no pé. Arrecadaram menos, porque o pessoal não pagou, aumentou muito a Inadimplência. inadimplência, a palavra que eu estava procurando, né? Obrigado. Né? Aumentou em muito. E realmente eles entraram. Agora não dá para recuar, como é que recua? Está na justiça, a justiça vai demorar porque tem recurso daqui, de lá, o povo não sabe o que fazer. Isso prejudica investimentos, prejudica o ITBI, aumenta, enfim, uma confusão tremenda. Sim. Mas isso tudo está acontecendo por quê? Porque nós vivemos no Brasil um momento em que a política mudou, não é mais aquela política que se discutia. Hoje um Tancredo Neves, que era famoso, ele não se elegeria. Jamais. Ele teria 5% dos votos. Jamais. O pessoal quer quem xinga, quem briga, quem... né? De acordo com a sua paixão. Uhum. É o problema que virou uma paixão. E é uma pena, né? Porque os nossos avós, você deve se lembrar, não discuta política, religião e nem futebol. Não era esse o conselho? Falavam. Não adianta, você não vai convencer o outro. É claro que você pode conversar sobre política. Claro. Mas quando a pessoa vem, já quer impor, nem converse, que você não vai convencê-la, ela não vai te convencer e você vai acabar brigando. E vai acabar... Eu vi a frase de um palestrante, um escritor, eu não lembro o nome, infelizmente, mas ele fala exatamente assim: verdade absoluta é um muro. Eu não vou me preocupar em convencer ninguém da verdade absoluta. Eu simplesmente vou trabalhar quem me segue no sentido que eu acredito da minha verdade absoluta. A outra, se quiser usar como exemplo, pode mudar. Caso contrário, não muda. Eu não vou perder meu tempo com verdade absoluta. Ele está corretíssimo. Não, porque tem gente que quer impor. Ou provocar. O cara não quer ouvir a tua opinião, ele quer impor a opinião. Então não adianta você discutir com ele que você vai acabar brigando. E você tem briga de pai com filho, irmãos. Você já tem briga demais, você tem violência demais. E aí você se entende com amigos, etc e tal. Não que não se deva, a política tem que ser discutida. Não, sempre discutida. Não de uma forma guerreada, de guerra, de impor. Tem que ter diálogo, vamos ouvir cada lado. Exatamente. Né? Mas o Brasil está sofrendo com isso, e sofrendo em todos os sentidos. Qualquer expressão que se fale aqui é usada e mal utilizada. Também os nossos governantes, infelizmente, de vez em quando falam grandes merdas. Tem cara bobagem. Essa última aí que o Lula falou, ele quis dizer o seguinte, o que ele quis dizer? Que só existe o traficante porque existe o público que compra. Assim como só existe o dono do bar, porque tem gente que bebe no bar. É óbvio. Só que ele usou a palavra vítima, foi desastroso. Né? E aí, nessa paixão toda, pegaram e é óbvio que aproveitaram. E detonaram. Né? O Bolsonaro já falou maravilhosas também, né? Não sou coveiro, etc e tal. Exato, eu prefiro ter um filho bandido do que homossexual. Na verdade é uma expressão de paixão na hora que acho que nem pensa isso, porque se pensar isso, pelo amor de Deus, tem que ser internado, né? E nem o Lula também acha que o traficante é vítima do... Mas isso tudo é mal utilizado. E esse radicalismo que tem na nossa cidade, infelizmente, e de uma forma cruel, e eu vejo que as pessoas acabam se dispersando, pessoas que têm alguma relação, amizade, acabam cortando em função disso. Eu vi uma postagem, eu não entro na loja de ninguém que é da esquerda.
oh, que legal. Eu vou na loja para comprar produto, não para saber a ideologia do cara. É um babaca, né? E o outro respondeu, eu não entro em loja de quem é da direita. Ótimo. Todo mundo começou a se xingar e eu bloqueei os dois. Porque não tinha o menor sentido a gente ver esse tipo de situação. Olha, você aí que é de esquerda e de direita radical, vocês não passam de uns chatos. Ô gente chata. A esquerda, na época dos seus governos, os militantes eram chatinhos. Quando entrou a militante da direita, aí eu vi que os caras são piores do que eu esperava. Porque começou uma guerra em redes sociais e que as pessoas estão saindo das redes sociais porque não aguenta mais A isso. gente não tinha rede social antigamente. É. E com a entrada da rede social, acho que foi Humberto Eco que falou, Foi. né? Humberto Eco, né? Falou o seguinte, que na rede social dá o mesmo direito ao maior intelectual ao maior idiota, ao Exatamente. bobo da aldeia. Eles podem escrever a mesma, né? Com a Exatamente. mesma, né? Sobre o mesmo tema. É. Né? E aí a pessoa perdeu a vergonha e escreve coisas absurdas, publicam coisas absurdas. E o que é pior, tem gente que não sabe filtrar, boa parte não sabe filtrar, tem aquilo como uma verdade absoluta. Absoluta. E aí é complicado, porque as pessoas, a partir de uma mentira ou de um fake, né, elas começam a desenvolver ideias que, evidentemente, agem de uma forma errada, é óbvio. É claro. Né? Eu digo sempre que isso passa pela educação. Se você treinar um estudante desde o início a entender o que é diálogo, não teríamos tantos problemas. Mas a educação sempre falhou no Brasil e ela piorou, né? Infelizmente eu tenho que falar do Mário Covas para cá, porque começou-se a aprovar as pessoas de forma indiscriminada, né? No tempo da nossa escola, se você não fosse um bom aluno, você repetia, era reprovado. O professor tinha uma renda melhor, O professor tinha uma preparação tinha uma melhor. preparação Eu melhor. me lembro dos professores das escolas públicas, que eu estudei em Tibiriçá, o EMABA, que já na época era GEMABA, Casper Libero. Sim. Eram professores que eles tinham um carro, não era Sim. um super carro, Tinha não era um um Porsche, carro. tinha uma casa própria, Sim. né? Como professores. Isso. Né? E, evidentemente, tinham mais condições de... Né? Eram prestigiados. Sim. Tanto que o pessoal que era meio repetente ia para a escola particular. Exatamente. E hoje é o contrário. Ao contrário. Ao contrário. Vai ser reprovado lá, já passa para a escola. E isso é falta de caráter dos pais. O filho vai ser reprovado porque não tem nem controle em casa de nada. Ele simplesmente chega no final do ano, manda o filho para a escola pública para ele ser aprovado. E depois, no ano que vem, ele coloca o filho na outra série. Ou seja, isso é falta de qualquer coisa. E a escola né? pública, os professores hoje estão numa situação terrível. Eles têm que cuidar de um monte de coisas, são destratados. É verdade que de vez em quando o professor erra, claro, exagera. toda a profissão né? Pode acontecer. Mas tem gente que acha que o professor tem que educar o filho, tem que fazer tudo, tem que fazer todas as vontades. Quer dizer, hoje ser professor e ser médico é complicado também, você ficar num pronto-socorro, num coisa. Também. Porque se incentiva as pessoas a brigarem com você. E hoje o professor não tem o salário que tinha na nossa época, né? Não tem as condições e o apoio que tinha, por isso que a escola pública hoje ela caiu. Não é culpa do professor, é culpa do sistema. É o sistema que fez com que o professor de verdade, eu estou falando com clareza, o professor de verdade está se afastando. Ele não aguenta mais. Não aguenta mais porque as crianças não têm educação, a coordenação não tem o suporte suficiente para poder coibir problemas e fazer realmente coordenação pedagógica. Não tem nem segurança. Né? Os diretores precisam se esconder, porque senão é toda hora pai de aluno vir reclamar do outro aluno que brigou com outro aluno a 300 metros da escola. E está assim. Está difícil para os diretores, olha, e está difícil para os professores. E eu digo que
nós temos um culpado. Eu chamo de culpado a geração Millennium, pais dessas crianças da geração Z. E isso está me preocupando muito porque a formação deles está indo para o buraco. É que os pais não querem que os filhos se frustrem. Exato. E acabam mimando, não todos os pais, né? Sim. Certo? Acabam mimando o filho. O que eles conseguem com isso? Enquanto ele está na casa, tudo bem, ele tem tudo que ele quer. A partir daí... A partir do momento que ele teve qualquer conflito fora, ele não sabe nem se defender. Não sabe, Né? não sabe. E aí ele vai explodir, ou vai ser massacrado, ou vai querer massacrar, porque não vai ter o equilíbrio. É isso. Então não há como esse negócio de mimar, né? É claro que você tem que gostar do filho, prestigiar o filho, Sim. mas dizer que ele sempre está certo, né? Meu pai sempre me deu prestígio, mas ele queria ver o meu caderno todos os dias. E quando eu ia fazer uma apresentação na escola, ele fazia questão de ir para assistir e me parabenizar no final. Quando eu me formei no ensino fundamental, eu fiz o discurso de formatura. Você era o orador da O meu pai escreveu o discurso em máquina datilográfica, em vermelho, para que eu pudesse enxergar bem, porque eu usava um óculos por hipermetropia. Você era um nerd, então? Era um nerd. E aí eu li e agradeci meu pai por me ajudar a escrever, e foi muito bom. Marcão, como sempre, você é essencial Eu agradeço. no Papo D'Oro. Volte sempre. E eu não vou deixar você sair daqui sem presente. Oba, que bom. Tá? O primeiro presente é da JMS Muros e Lajes, uma trena de qualidade profissional. Você sabe que isso é super útil, né? Tem super útil. muitas utilidades. Então, o Hernani, que é o dono e proprietário, o pai dele que montou há 54 anos e ele toca hoje a empresa. É impressionante, você precisa fazer um muro de 30, 300 metros, eles fazem isso em tempo recorde e é uma empresa de Atibaia, excelente nosso apoiador. E eu não tinha trena, hein? Estava pensando até... Então agora você já tem a trena, tá? E também Supermercado Mendonça, que é nosso parceiro, é altamente qualidade. Eu conheço bem. Você conhece bem a história, Eu inclusive. morava no Jardim das Palmeiras, uma época, e evidentemente eu só comprava lá no Parque dos Estados. Então, um panetone para você comer sozinho, tá? Muito obrigado. É também, isso. É ótimo. E também... Ô, Você tem viu? mais? É Opa. muito presente. Eu sei que você gosta de ler. Sim. Silvio de Jean, ele lançou um novo livro e é maravilhoso. Não escreva poemas. E o mais interessante é que aqui no verso ele explica por que não escreva poemas. E você vai gostar porque a literatura é muito boa. Ele é um poeta que fala de coisas pessoais e coisas da sociedade. E ele, além disso, ele é professor de educação física, empresário e uma pessoa extraordinária. Então, não escreva poemas. Muito obrigado. É isso. Tá bom? Tá bom. Papo sério, papo atual, só no Papo D'Oro. Até o próximo programa.